Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real, controlando a minha maluquez, misturado com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza. Maluco beleza aqui da música do Raul Seixas, desde que não envolva drogas ou álcool, ou não seja um maluco que não seja tão beleza, e aí nós não vamos falar de maluquice, por isso é uma palavra com sentido geral, mas de deficiência mental, provisória ou permanente, dificuldade de expressar a própria vontade. Isso tem reflexos da esfera civil e previdenciária. Este é o assunto de hoje do cafezinho. Bom cafezinho a todos. Então vamos lá. Muitas vezes acontece de você entrar com um pedido de benefício previdenciário para uma pessoa que está com dificuldades para expressar a própria vontade. Vamos lá, a pessoa teve um derrame e ficou hemiplégico e não consegue falar. Eu uma vez representei um rapaz que sofreu um acidente de moto, ficou 60 dias em coma e saiu do coma sem conseguir falar, sem conseguir se expressar, com dificuldade de memórias, com dificuldade de cognição, e ele ficou uns 3 anos nessa situação e o INSS não pôde, não havia concedido o benefício, tinha que ser buscado judicialmente, mas pode acontecer de ser dado o benefício previdenciário e o INSS dizer, não, tudo bem, está concedido o benefício, só que nós não vamos pagar para ele, é preciso que haja um curador, um representante para essa pessoa. O Código Civil falava e fala ainda em interdição. Entretanto, por conta da mudança vida pelo estatuto da pessoa com deficiência, nós não falamos mais em interdição, nós falamos só em dar curatela. Mas vamos lá, vamos utilizar didaticamente o termo interdição, porque é o que as pessoas entendem de forma mais corrente. Vamos lá, nós temos uma pessoa que sofreu um derrame, que vai ficar muito tempo sem poder expressar a vontade, porque às vezes os derrames eles evoluem favoravelmente. Derrame, eu estou usando no popular para o pessoal entender, um acidente vascular cerebral, né? Ou uma batida forte, tem uma concussão, enfim. Né? Por outro lado, a pessoa pode ter sofrido um acidente, que nem eu relatei aí do meu antigo cliente, ou pode ser uma deficiência mental de nascença, um desenvolvimento incompleto, tá? Uma síndrome de Down severa, uma deficiência mental efetiva, né, que leve a pessoa a não ter o entendimento, ou pode ser já em idade avançada, um Alzheimer, um processo de demência de outro tipo que não seja do Alzheimer, um Parkinson severo, que a pessoa não consegue mais falar, não consegue mais expressar a sua vontade, ou pode acontecer sim em casos de drogadição e embriaguez. Nesse caso, a lei vai dizer o seguinte: estão sujeitos à curatela aqueles que por causa transitória, se tem algumas, ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade, ou os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Bom, como é que você procede? Como é que tu vai proceder essa interdição, esse curador para essa pessoa? Geralmente, está lá no Código Civil também, a interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, pelos parentes ou tutores, estamos falando de pais, irmãos, né? Tutores, por quê? Porque às vezes a criança, até os 18 anos, ela necessita de alguém para assinar, mas ela tem uma deficiência que vai se prorrogar além dos 18 anos
e ela não vai conseguir ter um relacionamento com todas as questões financeiras da vida. Então, a partir daí, quem estava tutelando essa pessoa, ou pode ser o pai, ou a mãe, ou um tutor nomeado em virtude do falecimento desses pais, tem a legitimidade para propor a transformação de tutela em curatela, né? Pelo representante de entidade em que a pessoa se encontre abrigado, né? Então, às vezes a pessoa está na rua, está num estado lastimável, ela é abrigada numa instituição, essa instituição tem legitimidade para propor a interdição e o estabelecimento de curatela. E o Ministério Público? Bom, geralmente, essas questões acontecem antes de você ingressar com processo contra o INSS para concessão do benefício. Porque se o caso é muito grave e o INSS constata a gravidez, ele vai fornecer e tu vai ter que entrar apenas com a ação de interdição. Muitas vezes o INSS não concede, inventa algum motivo, às vezes por falta de qualidade de segurado ou por dizer que o estado da pessoa era anterior à filiação ao regime da Previdência. E aí tu vai na justiça e o perito constata, né? O que pode acontecer se o perito constatar no ato da perícia? Então, feita a perícia, o juiz, na hora de dar sentença, ele deve nomear imediatamente, nos autos do processo mesmo, curador especial. Ele está no artigo 72, que diz assim: o juiz nomear curador especial ou incapaz se não tiver representante legal ou se os interesses deles colidirem com daqueles enquanto durar a incapacidade. Porque às vezes acontece, a gente pegar procuração até por instrumento público, entra com a ação, é considerado que era um pouco mais grave do que se pensava, a pessoa não tem capacidade para a vida civil, nesse ato não tem o curador, até tu entrar com a ação de curatela, ação de interdição, o juiz no processo poderá nomear uma pessoa para curatelar, para cuidar dos interesses. Lembrando que essa interdição, esse dado, a curatela, hoje em dia ela não é mais total, ela é apenas para cuidar de patrimônio. Tá lá no artigo 85 que a curatela afetará, né, e nós estamos falando do Estatuto do Deficiente, a curatela afetará, então, somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. A curatela não atinge o direito ao corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Portanto, a pessoa, mesmo com deficiência severa, mesmo interditada, ela pode exercer o direito a voto. Se ela tiver condições de trabalhar, né, muitas não têm, ela pode trabalhar, ela tem direito a toda atenção, pode inclusive casar, porque a curatela constitui medida extraordinária. Inclusive na sentença, o juiz tem que considerar as razões e motivações, a preservação dos interesses do curatelado e definir os limites dessa curatela. Não é mais a lei que define os limites, é o juiz, dentro da situação toda, que define os limites da curatela. Então, havendo necessidade de curatela, é necessário o procedimento judicial. Geralmente são os parentes que fazem isso, a pessoa tem que ter idoneidade moral e financeira, né? Isso se prova mediante documentação. A interdição se demonstra através da perícia, e a esta pessoa com essa necessidade será dada então a curatela. Cafezinho de hoje fica por aqui. Até o próximo cafezinho. Um abraço a todos. Fui.